Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos para uma das nossas aulas de exercícios, tá certo? Nós temos aí duas listas, uma falando sobre os sistemas lineares, né? Como calcular um sistema linear, o que é um sistema linear, o que é a solução de um sistema linear, e outro para fazer a classificação dos sistemas lineares. Então, vou resolver aqui umas 3 questõezinhas dessas duas atividades, para que a gente possa aí chegar na prova com menos dificuldades, tá? Então aqui eu vou fazer a segunda questão do primeiro TD, o item D, tá? O item D ele traz um sistemazinho aí, né, que você pode ver aí, x mais 2y menos 3z, a segunda equação é 5x mais 6y mais z igual a 12, e a terceira equação 3x menos 4y, ou mais 4y menos z. Então deixa eu reescrevê-la aqui para a gente trabalhar com ela escrevendo, tá? Então é x mais 2y menos 3z, isso igual a zero. Aí tenho como segunda equação 5x mais 6y mais z igual a 12. E terceira equação 3x mais 4y menos z igual a 6. Então, para eu achar o valor do x, do y e do z aqui nessa equação, a primeira coisa que eu tenho que fazer no sistema é fazer o determinante dos coeficientes. Chama de Dzão, que é o determinante aqui dessa parte aqui do sistema. Tá certo? Então, nós temos aí, vou pegar aqui só os coeficientes, você vai ter aqui, ó, 1, 5 e 3, são esses primeiros coeficientes aqui. Aí 2, 6 e 4. E por último, menos 3, 1 e menos 1. Para calcular um determinante, você repete as duas primeiras colunas do lado de fora aqui, utilizando aí a chamada regra de Sarri. 2, 6 e 4. Pronto, aí agora você vai fazer as multiplicações. Vai pegar aqui a diagonal principal, nós vimos isso aí na aula de determinante, que dá menos 6, e as outras duas que ficam ao lado, mais 6, e aqui 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, menos 60. Vamos aqui para a diagonal secundária. Vamos aqui para a diagonal secundária, nós temos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 6, 54, menos 54, mais 4, e aqui 5 vezes 2, 10, vezes menos 1, menos 10. Ok? Agora, calculando o determinante. O determinante é a diagonal principal, isso aqui vai dar menos 60, menos a diagonal secundária. Opa, menos 60, né? Menos a diagonal secundária, que está dando aqui menos 64 mais 4, menos 60 também. Então, menos 60. Então, 60 menos 60. Esse menos com esse fica mais. Então, o determinante vai ser menos 60 mais 60. Então, o nosso determinante aqui ele é 0. Quando esse determinante ele dá 0, ele já me indica duas coisas. Já me indica duas possibilidades. Esse sistema ele só pode ser SPI ou SI. Ou ele tem inúmeras soluções, infinitas soluções, ele é um sistema possível e indeterminado, ou ele é um sistema impossível. Impossível é o sistema que não tem solução, tá certo? Quando o determinante der 0, ele não vai ter uma única solução, tá certo? Então, só tem essas duas possibilidades. Se no cálculo do dx, dy e dz
todos eles aqui forem iguais a zero, ele é SPI. Se um deles, ou dx, ou dy, ou dz, for diferente de zero, aí ele é um sistema SI, um sistema impossível. Ok? Então, como continuar nos determinantes. Agora vamos fazer o dx, tá? Fizemos o d deu zero, fizemos essa análise. Ou pode ser SI, ou SPI, ou SI. Então, vamos calcular aqui o dx. Vou fazer 3 determinantes desse aqui. Dx. Para eu calcular o dx, no lugar da coluna do x, não coloco essa coluna aqui, eu coloco a dos termos independentes. Vou colocar aqui ó, 0, 12 e 6 no lugar da coluna do x. E o restante eu repito, né? Fica 2, 6 e 1. 4, aliás. Menos 3, 1 e menos 1. Esse é o determinante dx. Então, repetindo as duas primeiras colunas, tenho aqui 0, 12 e 6, 2, 6 e 4. Fazendo a diagonal principal, que dá 0, mais 12, menos 144 aqui, né? Porque 3 vezes 4, 12, 12 vezes 12, 144. A diagonal secundária, nós temos aqui 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, deixa eu fazer a continha aqui, 36 vezes 3, 18 vai 108. 108 mais 0 e menos 24. Menos 24. Então, o nosso dx vai ser assim. Isso aqui vai dar menos 132, a diagonal principal, ó. Aí menos a diagonal secundária. A diagonal, aqui dá menos 108, né? Então, menos 108. Isso aqui, menos 108 é menos 24, dá menos 132. A diagonal principal deu menos 132 e a secundária também deu menos 132. Então, o nosso dx aqui vai dar zero, né? Menos com menos fica mais. Ficaria menos 132 mais 132. Então, o nosso dx já é zero. Ok? Então, está se encaminhando, né, para que o sistema seja SPI. Então, o dx deu zero. Então, se eu fosse calcular o x, eu iria dividir dx sobre d. Aqui eu vou ter ó, zero, né, o dx, e o d também deu zero. Lembrando aqui que o d deu zero. Eu posso dizer que o x é zero aqui? Não, eu não posso dizer isso. Isso aqui é uma indeterminação. Tá? Serviria qualquer número aqui para o zero. Né? Por exemplo, para o x, desculpa. Aqui eu poderia colocar o x como sendo 4. Daria certo? Daria, porque se eu multiplicar aqui em cruz, né? 4 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Então, isso aqui é uma indeterminação. Tá? Então, eu já sei que o sistema só pode ser ou indeterminado, tá? Tem inúmeras soluções, ou impossível. Aí você teria que continuar para ver se o dy é zero e o dz também é zero, para poder você afirmar que ele é SPI. Porque só basta um deles ser diferente de zero para ele ser um sistema impossível, um sistema sem solução. Então, vamos fazer aqui o dy. dy, você vai fazer o determinante, não colocando a coluna do y, colocando a dos termos independentes. Então, você começa aqui com x, ó, 1, 5, 3. No lugar da coluna do y, você coloca 0, 12 e 6. E no z, menos 3, 1 e menos 1. Aí, repete as duas primeiras. 1, 5 e 3, 0, 12 e 6. Faz a diagonal principal, que dá menos 12, mais 0, menos 90. 5 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Menos 90. A diagonal secundária
Eu tenho aqui 3 vezes 12, 36. 36 vezes 3 dá 108. Então, menos 108 mais 6 mais 0. O nosso dy seria diagonal principal. Isso aqui vai me dar menos 102. Aí, menos a diagonal secundária. A nossa diagonal secundária aqui deu menos 108 mais 6, que dá exatamente menos 102 também. Ok? Então, o nosso dy aqui também vai ser 0. Tá? E no cálculo do dz, tá? Eu não vou omitir aqui o cálculo do dz, mas o dz também, né? O dz também é 0. Ok? Então, nós recaímos nessa situação aqui, ó. O dx, o dy e o dz, além do d, né? Todos eles eram 0, então esse sistema é um sistema possível e indeterminado. Tem infinitas soluções, tá? Não só uma, infinitas. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Ok, pessoal, nossa próxima questão é a questão, tá como número 5, a questão 5 do primeiro TD ainda. Calcule os valores de x, y e z nos sistemas. Aí eu vou fazer o item B. Tá? O item B, ele traz um sistema que tem uma certa pegadinha aí. Não sei se vocês perceberam quando foram resolver. X mais y menos 10 igual a 0. X menos, menos z menos 5 igual a 0. E y menos z menos 3 igual a 0. Observe que todo mundo aqui é igual a 0, né? Porém, esse sistema não é um sistema homogêneo, tá? Porque os termos independentes estão do outro lado aqui. Então, antes de começar, você deve dar uma ajeitadazinha aqui nesse sistema, tá? Deixar todo mundo no seu lugar. Aí ficaria assim, ó, x mais y igual a 10, o 10 passou para lá. X menos z igual a 5, 5 passou para lá. E y menos z igual a 3. Então, observe que não é um sistema homogêneo, tá? Não é um sistema homogêneo. Aqui a gente vai fazer, né, o nosso d, dx, dy e dz. Ok? Calculando já o d aqui, você observa aqui que está faltando, né, algumas incógnitas. Não tem todas as incógnitas em todas as equações. Então, quando acontece, você preenche com zeros. Então, a primeira equação, o coeficiente do x é 1, do y é 1, do z não tem, você põe 0. Na segunda linha, do x é 1, não tem y, então é 0, e do z é menos 1. Na terceira equação, não tem o x, então é 0. O y é 1 e o z é menos 1. Ok? Vamos calcular aqui o nosso d. Repete as duas primeiras colunas. Faz a multiplicação. Isso aqui dá 0, mais 0, mais 0. Diagonal secundária dá 0, menos 1, menos 1. Então, o nosso D vai ser diagonal principal, 0, menos a secundária. Isso aqui dá menos 2. Então, menos 2. Então, o nosso D aqui é igual a 2, tá? Nosso D. Certo? Vamos agora para o dx. Vou fazer de outra cor aqui para ficar mais destacado. Dx. Então, o nosso dx, o que a gente faz? A gente coloca no lugar da coluna do x, olha para cá para não confundir. No lugar da coluna do x, a gente vai colocar a coluna dos termos independentes. 10, 5 e 3. Coluna do y, 1. Na segunda equação não tem y, então 0. E na terceira equação é 1. Na última coluna não tem z, é 0, menos 1 e menos 1. É até melhor olhar para cá, né? Não confundir. Enfim. Então, 10, 5 e 3, 1, 0 e 1. Fazendo a diagonal principal, dá 0, dá menos 3 e aqui também dá 0. Desse lado, nós temos 0, menos 10 e menos 5.
Então, o nosso determinante dx vai ser a diagonal principal, menos 3, menos a diagonal secundária, que é menos 15. Então, o nosso dx vai ser menos 3, menos com menos mais 15. Então, o nosso dx vai ser 12. Tá? Nosso dx é 12. Então, o nosso x vai ser calculado dividindo dx por d. Dx é 12, o nosso d é 2, então o nosso x é 6. Achamos o x, tá? Vamos para o y. Vamos calcular o nosso dy. dy é aquela mesma coisa, né? Você vai aqui fazer o determinante, coloca a coluna do x, 0. No lugar da coluna do y, você vai colocar a dos termos independentes, 10, 5 e 3. E aqui a coluna do z, que é 0, menos 1 e menos 1. Repete as duas primeiras colunas, 5 e 3. E faz as multiplicações, né? Diagonal principal, fica menos 5, mais 0, mais 0. Diagonal secundário, 0, menos 3, menos 10. Então, o determinante dy vai ser a diagonal principal menos a secundária. A secundária deu 13, né? Então, menos 13. Menos com menos fica mais, né? Menos 5 mais 13, isso aqui dá 8. Ok? Então, o nosso y vai ser calculado, ó, dx sobre d. Desculpa, dy sobre d. Né? O dy é 8 e o d é 2. Então, o d foi o primeiro que a gente calculou. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, o nosso y é igual a 4. Já achamos dx, o x e o y. Agora falta o z. Tá? Vou calcular o z agora. dz vai fazer o determinantezinho, né? Coluna do x, coluna do y. No lugar da coluna do z, você vai colocar os termos independentes. 10, 5 e 3. Repete as duas primeiras colunas e faz as multiplicações. Diagonais principais, dá 0 e dá 0 também, né? Começa com 0 lá. Tá um pouquinho torto aqui, mas seria essa multiplicação. Essa aqui, aí... Deixa eu ver aqui... Aqui é 10, né? Desculpa, dá 10 aqui. É 10, que é 10 vezes 1 vezes 1. Tá? Fica 10. Na diagonal secundária, 0, mais 5, mais 3. Então, nosso DZ vai ser a diagonal principal, 10, menos a secundária. A secundária é 8. Então, o DZ é 2. E o nosso Z é a divisão do DZ por D. O DZ deu 2, o D também é 2. Então, o nosso Z é igual a 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, temos aí x, y e z. Ok? Tranquilo? Vamos aí para nossa próxima questão. Ok, pessoal. A próxima questão é o item E do segundo TD. Tá? Aí o sistemazinho, ele quer a classificação desse sistema. Então, para classificar um sistema, você tem que olhar os determinantes. Tá? Se o determinante dos coeficientes, esse primeiro que a gente faz aqui, ó, se ele for diferente de 0, não precisa fazer mais nada. É só dizer que ele é SPD. Sistema possível e determinado. Tem uma única solução. Se ele for igual a 0, aí você continua. Porque se o dx for igual a 0, dy for igual a 0 e dz igual a 0, ele é SPI. Por outro lado, se um deles, né, ou dx, ou dy,
ou dz for diferente de zero, aí o sistema ele é SI, tá? Sistema impossível. Nesse caso aqui ele não tem solução, nesse caso aqui ele tem infinitas soluções, tá certo? Então vamos lá, sempre começa calculando o nosso D, né? Certo? Calculando o nosso determinante dos coeficientes. Então a primeira coluna 1, 2, 3, segunda coluna 1, 1, 2, terceira coluna também 1, 2, 3. Ok? Repete as duas primeiras colunas e faz aí o determinante, né? Fica 3, a outra diagonalzinha aqui fica 6 e a outra fica 4. A diagonal secundária, 3, 2 vezes 2, 4, e mais 4, mais 6. Isso aqui vai dar 13, isso aqui também dá 13. Então, 13 menos 13, né? O determinante é 0. Já sabemos que ele não vai ser SPD. Ele só pode ser ou SI ou SPI. Para eu saber, eu tenho que continuar, né? Vou ter que fazer aí dx, dy e dz. Então, fazendo aqui o dx. No lugar da coluna do x, eu vou colocar a coluna dos termos independentes. 3, 0, 1. Aí agora as duas outras colunas mesmo. A do y e a do z. Vamos lá. 3, 0, 1, 1, 1, 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 1, 2. Mais 0. Aqui dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aqui vai dar 0. Então, o determinante vai ser aqui, ó, 11 menos 13. Aqui deu 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Okay. E aqui, 0. 9, 2. É isso mesmo. Deixa eu conferir aqui. Todos são valores positivos. 3, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3. 3, 0, 1, 1, 2. 3 vezes 3, 9, 2 e aqui 0. Desse lado eu vou ter 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui eu vou ter 11 menos 13. Então o nosso dx aqui, ele dá menos 2. Então, se o dx é diferente de zero, então esse sistema é um sistema impossível. Tá? O d foi 0 e o dx é diferente de zero, nos leva a um sistema impossível. Ok, pessoal? Por hoje era só. Até a próxima. Tchau.